Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que eu recebo muito na minha consultoria de investimentos. Vários clientes fazem essa pergunta para mim. Marcos, mesmo com o dólar alto, faz sentido a gente investir no exterior? Eu quero te apresentar alguns dados, alguns conceitos para a gente aprofundar essa discussão e você sair daqui num outro nível, um nível diferente do que você entrou e você vai tirar suas próprias conclusões. Bom, a resposta curta e grossa é sim, faz sentido investir no exterior mesmo com o dólar alto. Né? Você está acompanhando aí nos últimos meses, a cotação do dólar está girando em torno dos R$ 6 e mesmo assim faz sentido investir no exterior. Mas tem algumas ressalvas. E quais são elas? Faz sentido investir no exterior se os seus objetivos forem de longo prazo. E entenda aqui que longo prazo é 10 anos ou mais. Então, se você tem algum objetivo financeiro de mais curto prazo, por exemplo, eu quero reformar minha casa daqui a 2 anos, eu quero comprar um imóvel daqui a 3 anos, não faz sentido investir no exterior. Se você está pensando nesse médio prazo, nesse curto prazo, não dá para investir no exterior porque você está sujeito a uma coisa chamada de risco cambial. O que é o risco cambial? É o risco de uma moeda, das moedas estrangeiras, se valorizarem ou desvalorizarem frente ao real. Então você não pode correr esse risco se o teu objetivo é de 2 anos. Mas se ele for de 10 anos ou mais, você pode sim correr esse risco. Por que você pode correr esse risco nesses objetivos de longo prazo? Porque a inflação é ajustada pelo câmbio no longo prazo. Isso é muito importante. De novo, a inflação é ajustada pelo câmbio. Como assim? O real é uma moeda que vai perdendo valor com o tempo por causa da inflação. Então o real vai se desvalorizando. Você observa isso. R$ 50 hoje compram muito menos do que R$ 50 compravam há, 5 anos atrás. O dólar também perde valor com o tempo. Os Estados Unidos também têm inflação, os países europeus também têm inflação. Só que essas moedas têm uma taxa de inflação menor que o real. Então, enquanto o real desvaloriza a uma taxa acelerada, o dólar desvaloriza a uma taxa bem menos acelerada. E por conta disso, a tendência é que o câmbio vá ajustando esse efeito e o dólar vai ficando cada vez mais poderoso frente ao real. Então eu te faço uma pergunta, imagina daqui a 10 anos, você acha que o dólar vai estar valendo mais do que ele vale hoje ou menos do que ele vale hoje? Se nenhum parâmetro macroeconômico mudar, se as coisas continuarem como estão em questão de inflação e tudo indica que elas vão continuar dessa forma, a tendência é que o dólar vá valendo cada vez mais com o passar do tempo. Claro, tem flutuações, talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano o dólar se desvalorize, mas quando você olha para 10 anos ou mais, você provavelmente vai enxergar um dólar mais forte do que ele está hoje. Se você, aliás, se você analisar qualquer janela de tempo de 10 anos, desde que o plano real existe, em nenhuma janela de 10 anos o real se valorizou frente ao dólar. Sempre o dólar está ganhando valor. Então, você está investindo para o longo prazo, você está montando sua carteira de aposentadoria, sua carteira de independência financeira, você quer um dia viver dos rendimentos dos seus investimentos, você já aceitou o risco de longo prazo. Você já está falando de longo prazo, você já aceitou o risco cambial. Então, se já aceitou o risco cambial, não tem problema nenhum você investir no exterior. Pelo contrário, só tem benefícios. Vamos explorar alguns desses benefícios agora, começando aqui pela questão de rentabilidade. Então, estou apresentando aqui para você um gráfico que mostra a rentabilidade da Bolsa de Valores mundial, a média global dada por essa curva azul, contra a rentabilidade do Ibovespa. Vamos pegar o máximo de período que a gente tem aqui. E veja que a Bolsa Global, que está aqui sintetizada, resumida pelo ETF americano VT, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Não estou falando para você investir no VT, estou só comentando que isso aqui é um proxy da média global, ou seja, a gente pode utilizar esse ETF para dar uma olhada, porque ele é um espelho da média global, convertida para reais, e a gente tem dados aqui desde 2008 até o começo de 2025. Nesse período de tempo, a média mundial em reais foi de 1.174%, e enquanto que a média da Bolsa Brasileira foi de 94,68%. Ou seja, as bolsas de valores, as ações globais, os investimentos no exterior globais, renderam mais do que 11 vezes o que a Bolsa Brasileira rendeu nesse período de tempo. É importante ressaltar que essa rentabilidade aqui maravilhosa, aparentemente, da média mundial, ela não é maravilhosa, ela é média. Isso aqui é a média, e a média já é muito generosa quando você que converte para reais. O problema é que aqui no Brasil, pelo menos nesse passado que a gente está analisando aqui de alguns anos, por fatores econômicos, políticos, macroeconômicos, etc., a Bolsa Brasileira entregou rentabilidades bastante fracas para dado o período. Vai ser sempre assim? Provavelmente não. Inclusive, em alguns períodos de tempo mais curtos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter momentos que a Bolsa Brasileira vai superar a média global. Porém,
olhando para esse período aqui mais dilatado, olhando para esse passado, se você vai investir no exterior, você pode muito bem aceitar a média mundial. Veja que eu não estou nem falando de você investir só nos Estados Unidos. Estou falando de você investir no mundo inteiro, né? Tem várias formas de fazer isso. Então, você teria investimentos aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, na Ásia, nos países emergentes e tal. A média mundial é esse gráfico aqui em azul. Foi muito generosa e provavelmente continuará sendo, porque trata-se de uma média, então a gente consegue ter uma previsibilidade melhor das rentabilidades. Então, o primeiro motivo que me leva a pensar por que eu vou investir no exterior é porque a gente tem um nível aqui de rentabilidade, ou seja, seu dinheiro multiplica-se muito mais rápido no tempo, pelo menos quando a gente analisa os dados passados aqui desses últimos anos no Brasil. Um segundo motivo para você investir no exterior é também a questão da diversificação. Então, se você olhar para a história da humanidade, você vai ver que sempre em alguns locais do mundo estão prosperando, estão tendo progresso, estão enriquecendo, e outros locais estão enfrentando crises e até mesmo guerras. Essa é a história da humanidade. Quando você investe globalmente, você investe, aceita, né, o retorno mundial, você está abraçando, você está aceitando alguns locais prósperos e alguns locais com crise. E o que você vai ter na sua carteira de investimentos vai ser uma média disso tudo aí que a humanidade está vivenciando. E se você parar para pensar, você vai ver que na história da humanidade o ser humano evoluiu muito, né, desde que a gente tem conhecimento lá da pré-história até hoje, né? Então você estaria, de alguma forma, dá para dizer que você está amarrando a sua rentabilidade, o seu patrimônio ao próprio progresso da humanidade. Você tem uma diversificação gigantesca aqui. Não importa que um local ou outro esteja em crise, esteja em recessão. Aliás, isso é esperado, que um local ou outro estará em crise e recessão. Mas como você tem uma média do todo, essa média, como eu mostrei no gráfico azul ali anteriormente, é muito generosa, então você está diversificando. A diversificação se manifesta de várias formas. Uma delas é a redução do risco Brasil. Tá? O que é a redução do risco Brasil? Você morando no Brasil, morador aqui do Brasil, você já está aceitando o risco de morar no Brasil, assim como eu aceito. Então, se uma crise acontecer com o Brasil, a gente já vai experimentar isso muito forte na nossa vida. Você pode pagar a conta de várias formas diferentes. Você pode perder seu emprego, você pode ter uma crise social, a sua família pode ser colocada em risco, pode ter problemas de segurança. Então, você já corre o risco Brasil de uma forma muito significativa no seu dia a dia. Você não precisa e nem deve correr esse risco Brasil também no seu patrimônio, também nos seus investimentos. Se você perguntar para um cidadão americano ou europeu, você colocaria toda a grana, todo o seu patrimônio, seu e da sua família no Brasil? Acho que essa pessoa iria dar risada na nossa pergunta e falar, não, obviamente que não faria uma loucura dessas. Assim como nós não colocamos todo o nosso patrimônio em algum país, por exemplo, te perguntar para você, você colocaria todo o seu patrimônio, sei lá, em investimentos nigerianos? A resposta provavelmente vai ser não faria isso. Então veja, se os americanos, europeus, japoneses e tal não fazem isso, por que é que nós precisamos fazer? Nós não precisamos. Nós podemos investir no mundo inteiro. Hoje é muito fácil fazer isso, hoje é muito simples. Quando eu comecei a investir no exterior lá em 2017, era muito mais difícil do que é hoje. Não tinha corretoras em português, não tinha interface em português, não tinha nada para facilitar a sua declaração de imposto. Hoje essa realidade mudou, só não investe fora quem não quer, porque é bastante simples você investir lá fora. Então, essa redução do risco Brasil é um benefício da diversificação, mas o outro é a redução de volatilidade. Então, a volatilidade são aqueles altos e baixos que você vê nos seus investimentos, né? Então, se você tem um investimento mais arrojado, por exemplo, ações ou uma renda fixa que tem uma duração mais longa, que também vai ser um investimento volátil, se você está concentrando isso num país só, numa classe de ativos só, você vai ter um nível de volatilidade. Se você tem uma média do mundo inteiro, essa média acaba achatando a volatilidade e ela é a menor possível. Então você tem uma série de benefícios de diversificação que vem do investimento no exterior. Então eu já falei duas coisas, rentabilidade e também o benefício da diversificação com a redução do risco Brasil. Outro benefício de investir no exterior, que eu sei que muita gente gosta, é a chamada blindagem patrimonial. Então, o que é isso? Enquanto seu dinheiro está sediado aqui no Brasil, ele está sujeito a uma ingerência maior do governo brasileiro e também das mudanças de regras e de leis que podem te prejudicar. Quem já viveu um pouquinho mais e lembra lá do governo Collor, lembra que, por exemplo, a gente teve as poupanças congeladas naquele momento. Então veja, o governo brasileiro foi lá e simplesmente travou o investimento de um monte de brasileiros. O governo argentino, no passado recente, fez algo parecido aqui com os nossos vizinhos. Então, se o teu investimento está fora do Brasil, ele está muito menos sujeito a esse tipo de intervenção do Estado do que se ele estiver no Brasil. Então isso eu sei que algumas pessoas acham isso uma teoria meio de conspiração, outras já veem muito valor nesse blindagem patrimonial, não importa muito qual seja a sua visão sobre isso, o fato é que realmente, se você tem seu dinheiro em países com uma segurança jurídica, né, ou seja,
o risco de que as leis vão mudar, uma segurança jurídica maior do que a do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, alguns países europeus, você coloca uma camada a mais de blindagem patrimonial sobre o seu patrimônio. Inclusive, no caso de um processo contra você, se o teu dinheiro, se o teu patrimônio está em partes fora do país, é muito mais difícil para a justiça brasileira ter acesso a isso, que para algumas pessoas faz sentido, que pode ser um excelente benefício aí de investir fora do país. E um último motivo de você investir no exterior seria a redução de taxas e impostos. Então, quando você olha para o mercado de capitais, a Bolsa de Valores fora do Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, são mercados mais desenvolvidos que o brasileiro. E esse desenvolvimento traz a competição, traz a concorrência entre diferentes fundos, ETFs. E por que existe essa concorrência, essa competição? Além de você ter muito mais opções de investimentos, você tem também menores taxas. A competição puxa as taxas para baixo e isso é um grande benefício. Se você pega, por exemplo, um ETF que investe em ações no mundo inteiro, lá sediado nos Estados Unidos, e pega um ETF sediado na Bolsa Brasileira que faz um investimento similar, você vai ver que aquele ETF da Bolsa Americana tem uma taxa muito menor, cobra taxas menores. E isso faz diferença no longo prazo. Todo ano que você deixa seu dinheiro investido, você está economizando um pouquinho e com o passar do tempo, 10, 20, 30 anos, isso pode se avolumar e virar uma coisa significativa lá para o longo prazo. Outro ponto é a redução de impostos também. O imposto de sucessão americano, algumas pessoas já sabem disso, pode ser bastante alto, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso, mas existem formas de você reduzir seu imposto de sucessão, imposto sobre herança. Uma das formas mais clássicas aí que alguns investidores gostam de fazer, inclusive eu uso essa estratégia, é investir através dos ETFs irlandeses. Então você reduz o imposto de herança, você reduz o imposto sobre dividendos também. Então essa redução de impostos, essa otimização tributária, que é o nome da palavra técnica para isso, o termo técnico, claro que dentro da legalidade, também faz diferença no longo prazo, porque você está deixando menos dinheiro com o Estado, logicamente o seu bolo ali, o seu patrimônio está crescendo mais rápido. Então nesse vídeo eu procurei trazer para você responder essa pergunta se faz sentido investir no exterior. Queria saber sua opinião, né? Comenta aí se você chegou até esse momento do vídeo, se você já investe no exterior, se você está pensando em investir no exterior, comenta, deixa seu comentário aqui, deixa seu comentário também de quais assuntos você gostaria que eu trabalhasse, porque lembrando que esse canal nosso aqui é diferente de muitos outros canais que você vai encontrar na internet. Aqui a gente fala de finanças, aqui a gente fala de investimentos, mas a gente fala no nível aprofundado. Esse canal aqui, se você está me acompanhou até aqui, parabéns, você já é uma pessoa diferenciada, porque a gente não vai tratar os assuntos de forma superficial. Quero ajudar aqui você a se desenvolver nesse assunto e ter um entendimento aprofundado em quem realmente está querendo aprender sobre investimentos, sobre finanças aí no nível mais detalhado. Um assunto que eu pretendo trabalhar nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo também se você tem interesse em saber mais sobre isso, é como investir no exterior. Existem várias formas diferentes. Nesse vídeo eu respondi a pergunta se vale a pena e eu quero fazer um dizendo como você faz isso, porque existem vários caminhos para chegar lá com suas vantagens e desvantagens, que é uma coisa que a gente pode trabalhar. Então, beleza, é isso. Aguardo aí seu comentário. Um grande abraço, até o próximo vídeo.